Eleições 2016. Meu nome é Marlon, sou motorista Uber. E muita gente tem me perguntado sobre candidatos aí contra Uber, a favor de Uber, enfim, né? E qual a minha posição sobre isso. Bom, eu preparei aqui um roteirinho bem interessante pra gente conversar sobre esse assunto. E, vamos lá, na teoria, a gente não devia estar preocupado com quem ganhar essas eleições, se é um candidato a favor ou um candidato contra. Por quê? Porque existem leis federais que garantem o funcionamento da Uber em qualquer cidade do país, né? Então, por mais que um candidato a prefeito seja contra, né, ele não consegue mandar sobre isso, perfeito? A Uber tem um site dela, 20 documentos que comprovam que a Uber é legal em qualquer cidade do país. Então, até estou disponibilizando esse link aqui embaixo ou aqui em cima, dá uma olhadinha, né? Onde você pode ver toda essa informação sobre a legalidade, né? Um exemplo disso é que tem algumas cidades do país, onde os prefeitos se declaram contra a Uber, mas a Uber continua operando da mesma forma, certo? Então, a princípio, não deveríamos ter preocupação quanto a isso. Mas, né, os candidatos, eles podem ajudar ou podem atrapalhar o nosso trabalho, né? Então eu sugiro você votar em quem pode ajudar o nosso trabalho, não? Certo? Votem em quem apoia a Uber como ela funciona hoje, perfeito? Então hoje, do jeito que está funcionando, eu acredito que seja a melhor forma, ok? Então, por favor, vote em quem apoia a Uber como ela funciona hoje, porque assim ajuda o nosso trabalho, certo? Por exemplo, eu não voto definitivamente no Celso Russomano aqui em São Paulo, né? Eu trabalho aqui na cidade de São Paulo e definitivamente eu não voto nele, né? Por que eu não voto nele, né? Ele primeiro se dizia que era contra a Uber, né? E agora ele diz que vai regularizar, vai regulamentar, na verdade, né? Só que a proposta de regulamentação dele é completamente inviável, né? A maioria desses candidatos que falam em regulamentação, eles não têm a noção de como funciona direito o negócio de motorista Uber. Vamos botar assim, de motorista de transporte de passageiros privado através de aplicativos, né? Eles colocam, por exemplo, limite de carros. Limites de carro definitivamente não é o jeito de regulamentar. Por quê? Tem gente que trabalha 10 horas por dia, que ficou desempregado, entrou como motorista Uber e trabalha 10 horas por dia para manter a sua renda, né? Ou tem outros que trabalham apenas como complemento de renda e trabalham 3, 4 horas por dia apenas, né? Então, se você limitar a quantidade de carros, né, você também está limitando a quantidade de carros que trabalham 4 horas por dia. Então, não é que nem táxi, eles fazem muita comparação com táxi, né? O táxi, ele trabalha integralmente naquilo. São todos os carros que trabalham integralmente. Os motoristas Uber não são pessoas que trabalham integralmente, nem todos são, certo? Uma outra coisa que o Celso Russomano fala é sobre os motoristas Uber serem empregados da Uber, por exemplo, seletistas, né? Isso definitivamente é uma coisa que não tem como acontecer, certo? Se isso tivesse que acontecer, teria que acontecer no Brasil inteiro, não só na cidade de São Paulo, e também tornaria o negócio de transporte privado de passageiros um negócio completamente inviável, né? Não tem como você fazer isso. Até porque na Uber o interessante é essa liberdade de você ser um parceiro Uber hoje e amanhã você voltar a ter um emprego na sua área, por exemplo, e sair da Uber e ir para o seu emprego, né? Então você tem essa liberdade, você tem liberdade de carga horária de trabalho, você tem toda essa liberdade que um regime de CLT hoje não garante, né? Então, esse negócio, se você pensa que você vai entrar para a Uber hoje e que em São Paulo e que em 2017 você vai ser um funcionário da Uber seletista, esqueça isso. Isso é uma promessa inviável de acontecer, impossível de acontecer. Não tem realmente como isso acontecer. O que está sendo prometido é uma mentira. Não tem como isso acontecer, ok? O que eu tenho mais anotado aqui? Cuidado ao votar, né? Então, para você que é de São Paulo ou para você que não é de São Paulo e outras cidades aí do Brasil inteiro, né?
não esqueça de perguntar. Acho que isso tem que ser um tema de campanha, tem que ser um tema de debate, né? Você é a favor ou o candidato é contra o transporte individual privado de passageiros através de aplicativos, né? Então pergunte isso para os candidatos a prefeito da sua cidade. Pergunte isso, por mais que a Uber não tenha Uber na sua cidade, pergunte isso, porque pode ser que ela chegue lá na sua cidade daqui nos próximos 4 anos. E aí, esse prefeito vai ser contra ou o prefeito vai ser a favor? Então pergunte isso para os candidatos a prefeito, né? Mais importante que perguntar para o prefeito é perguntar para os candidatos a vereador. Por que os candidatos a vereador? Porque é simples, os vereadores é aqueles que fazem as leis da cidade. Eles podem atrapalhar muito mais do que o próprio prefeito. O prefeito, ele é um administrador, ele é do poder executivo, né? Então, quem pode atrapalhar mais é quem faz as leis, o vereador. E a maioria dos candidatos a vereador realmente não se posiciona quanto a isso. Então pergunte, mande um e-mail, questione. Se o candidato a vereador estiver fazendo caminhada na rua, pergunte para ele, né? Para você saber se sim ou se não. Porque, por exemplo, vai que você esteja desempregado, precisa de uma renda extra, transportar passageiros no seu carro é uma alternativa de ganho, é um jeito de você ganhar dinheiro, né? Talvez você não esteja fazendo isso, mas algum familiar seu precise fazer isso. Então, é importante hoje, nesse momento de crise que existe o país, crise que os próprios governantes colocaram a gente nessa crise, né? Prejudicando o desemprego, prejudicando a renda, né? A grande maioria dos motoristas Uber, eles vão para ser motorista Uber ou porque estão desempregados, porque perderam seus empregos, ou porque a renda que eles estavam ganhando já não estavam sustentando a sua casa, certo? Então, acaba sendo uma alternativa de renda extra. Então, questionem esses candidatos em relação a como se eles se posicionam quanto a esse transporte privado de passageiros através de aplicativos. Pergunte eles e votem em quem apoia como a Uber funciona hoje, ok? Os candidatos a vereadores, por exemplo, aqui em São Paulo tem o Amadeu Teixeira, que é um candidato de taxista. Definitivamente ele também não é meu candidato, certo? Eu não vou votar nele porque ele expressa fortemente contra a Uber, né? Então esse candidato definitivamente eu não vou votar nele também, ok? E uma coisa interessante que eu fiquei analisando, né, é por que os candidatos eles gostam dos taxistas, né? Eles normalmente nada contra os taxistas, eu conheço tenho vários amigos taxistas, né? Mas por que eles gostam muito dos taxistas? Por que eles defendem muito os taxistas? Muita gente acha que é por causa que tem frota e tudo mais. Eu acho que isso é o que menos impacta. Na verdade, historicamente, os taxistas sempre foram cabos eleitorais dos candidatos. O fato do taxista ele estar sempre em contato com muitas pessoas durante o dia, o taxista ele acaba influenciando no voto das pessoas. Então o taxista ele puxa a conversa com o passageiro e pede para votar naquele candidato. É o que o taxista faz historicamente. Então por isso que os candidatos gostam muito dos taxistas, porque eles são cabos eleitorais, são influenciadores de voto. Os taxistas conversam com passageiros, com muita gente o dia inteiro, e assim conseguindo voto para os candidatos que defendem os taxistas, digamos assim, né? Entretanto, a gente pode pensar por um outro lado agora, que nós motoristas Uber também estamos em contato com muitas pessoas, e nós podemos ser cabos eleitorais, digamos assim, de candidatos que são a favor de aplicativos como a Uber, certo? Então, minha sugestão para você é que, se um passageiro quiser conversar com você sobre eleições, sobre os candidatos, sobre o russomano, sobre a favor, sobre a contra o Uber, né? Se um passageiro quiser conversar com você sobre isso, aí sim você pode, por exemplo, expressar toda essa opinião que eu falei aqui, né, todos esses dados, essas informações, né, dizendo por que você não pode, por que o passageiro não pode votar naquele candidato ou no outro, que é contra a Uber, né? Então, mas apenas eu recomendo você fazer isso só se o passageiro perguntar para você, porque se ele não perguntar para você, não puxa esse assunto. É muito possível que o passageiro não vá querer conversar sobre isso, não vai querer conversar com você sobre isso, e você pode ser mal avaliado aí no sistema de avaliação de motorista.
certo? Veja que isso aqui não é sobre a Uber, né? É sobre os outros aplicativos também, seja 99pop, seja EasyGo, seja Cabify, qualquer outro aplicativo. A gente não está falando aqui só de Uber, a gente está falando de qualquer aplicativo de transporte privado de passageiros. Perfeito? Então, vejo você numa próxima dica, num próximo vídeo. Valeu! Minha planilha é uma planilha do Excel, perfeito? E aí eu tô com ela aqui no meu computador. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre como que é essa minha planilha, perfeito? Então aqui, vocês estão vendo que começa aqui a planilha, tem painel, custos, configuração aqui embaixo, né? Então vou começar aqui pelos custos.